Cadê? Se está iniciando. A gravação está sendo iniciada, então sejam todos bem-vindos. Nossa aula de hoje será a aula de manipulação de hidratante antissinais FPS 30. Então, eu vou apresentar para vocês a aula prática. Essa aula, ela é inspirada pela empresa DSM, tá? Eu vou compartilhar aqui, ao final da aula, um link dessa empresa, uma atividade que ela faz. Então, essa aula, ela é uma aula em que é um 3 em 1, vamos dizer assim, né? Nós vamos produzir, vocês conseguem ver o produto? O produto é esse, tá? Aqui, ó, está o creme, certo? Tá certo? O creme que foi feito. Sinceramente, gente, esse creme, ele é uma delícia, tá? Uma delícia. Vou botar aqui, ó, para vocês verem. Eu usei ele hoje de manhã, tá? Ele tem um toque super seco, tá? Muito resistente à água. Eu adorei. Então, eu vou apresentar, né, essa formulação inspirada nesse livro Guia para Aulas Práticas, Manual de Inovação em Cosmetologia. Isso foi um presente que nós, professores, que somos associados à Associação Brasileira de Cosmetologia, fizemos a solicitação do produto e esse produto chegou pelo correio, né? E agora nós estamos retribuindo, passando essa informação para os nossos alunos. Esse livro ele foi editado por Ana Carolina, por Iana Oliveira e Vânia Rodrigues Leite Silva, tá? E a aula de hoje será com o apoio da DSM. Então, eu fiz essa aula no meu Home Lab, né? Eu vou agora, ainda hoje, acredito, essa semana eu vou postar um videozinho, vocês podem ver nas redes sociais o vídeo, mas como eu vinha prometendo para vocês que eu iria gravar formulações mais bem elaboradas quando chegasse a balança, e aí é a nossa balança, né? Bem, o que eu quero dizer para vocês é que diante de toda dificuldade que a gente não pode se abraçar nas dificuldades. A gente tem que pensar que essas dificuldades, elas vêm, né, para a gente ultrapassar obstáculos, né, vencer obstáculos na nossa vida. E a cada obstáculo que a gente vence, nós passamos a ser pessoas mais realizadas, né? Então, vocês viram a dificuldade no semestre passado, né? A gente teve aulas práticas apresentadas, aulas mais simples, porque eu não tinha balança. E agora, resolvi me inscrever num congresso no ano passado, da Associação Brasileira de Cosmetologia, e aí ganhamos o 2º lugar no prêmio do congresso. Com esse 2º lugar, o dinheiro da premiação, tive condições de comprar essa balança. E aí, com isso, né, poder fazer formulações melhores para vocês. Claro que existem equipamentos que precisam, né? Vocês conhecem como é que é um laboratório. Então, precisa ainda de muitos equipamentos, fazer controle de qualidade, por exemplo, também precisa. Mas a gente faz com o que a gente tem, tá? E com o que eu já tenho, já dá para apresentar manipulações muito bacanas para vocês. E aí eu venho apresentar essa formulação aqui da DSM, que é um 3 em 1, né? A composição dessa formulação, ela tem componentes que são hidratantes, tem componentes que são anti-ages, antissinais, tem componentes também que vai proteger a nossa pele da radiação solar, que a associação desses filtros solares vai nos apresentar um FPS 30. Essa formulação, gente, ela já foi testada pela DSM, ela já foi avaliada a sua eficácia, a sua estabilidade. Por esse motivo, ela está no Guia para Aulas Práticas. Quando eu fui fazer o levantamento, né, de todos esses ingredientes que vocês estão vendo aqui, que não são poucos, né? Então, eu fui olhar na caixinha que a gente recebeu, esses ingredientes,
verifiquei que alguns ingredientes não estavam presentes. Então, como o HomeLab é um laboratório de design de fórmulas, de criação de fórmulas, e a gente pode fazer, assim, adaptar as formulações, né? Então, eu tive que fazer uma adaptação, né, nessa formulação, e a partir do momento que a gente muda um componente, muda uma concentração, a gente já tem uma nova formulação. Mas o que eu vou apresentar para você é uma nova formulação, mas é inspirada nessa formulação aqui do Guia para Aulas Práticas do Manual de Inovação em Cosmetologia. Coloco aqui para vocês também o site da DSM, quem que tiver interesse de se aprofundar, de pedir parceria, de fazer um estágio, tá? Então, entra e comece a investigar o que a DSM ela faz, tá? O que ela produz e passe a conhecer as matérias-primas, tá? E o que há de bom, né, dos produtos da DSM. Quando a gente coloca, né, aqui vou apresentar aqui essa tabelinha para vocês. Então, aqui é um formulário, né, que a gente padroniza essa formulação, tá certo? E aí a gente vai com isso aqui para anotar na bancada. Então, a gente coloca a aula, né, no caso, estou dando a aula, mas poderia ser uma formulação dentro de um laboratório. Então, você vai dar nome a essa formulação. E é importante você também colocar a data, né, que você está fazendo essa formulação. Então, essa primeira coluna, aqui que vocês estão visualizando, é a nomenclatura em ICNAME, tá certo? Então, vocês estão vendo a nomenclatura toda em inglês, só que a gente, recentemente, vocês podem entrar no site do Cosmetoguia, que eu já apresentei para vocês no semestre passado, que podemos colocar agora a nomenclatura em português, tá certo? Tivemos essa autorização. E aqui nós temos também o nome comercial, tá? De cada matéria-prima dessa. Então, esse nome comercial, aqui tem alguns outros fornecedores, além da DSM também. Ao final dessa aula, eu vou destacar para vocês quais as matérias-primas de destaque da DSM, para vocês verem como essa formulação ela é diferenciada. E aí vem a função de cada ingrediente, tá certo? Por isso que eu peço para vocês, na atividade de design de fórmulas, colocar a nomenclatura em ICNAME, o nome comercial, né? Que é quer dizer, o nome do fornecedor eu peço, não é nem o nome comercial, eu peço o nome do fornecedor. A função de cada ingrediente, o percentual da formulação e aqui o quanto você vai pesar. O quanto você vai pesar, ele vai depender do conteúdo, ou seja, da escolha da sua embalagem, né? A quantidade que vai ter nesse produto. No caso de todas as nossas formulações, o nosso conteúdo vai ser de 50 gramas, certo? Esse conteúdo que a gente denomina, que é a quantidade total da sua formulação, a gente chama também de QSP, que é quantidade suficiente para, ou seja, para envasar uma embalagem como essa, tá? Que comporta, aqui no caso, até 60 gramas, mas aqui no caso eu fiz uma formulação de 50 gramas, tá? E aí você já determinou todo o percentual, aí você poderia perguntar, professora, como é que eu vou saber o percentual de cada ingrediente deste? Então, existe referências, né, em livros, né, no próprio laudo do fornecedor. Lá a gente também pode pesquisar no site do prospecto, tá certo? Que vocês podem fazer um copiar e colar de cada nomenclatura dessa e direto no link do fornecedor. E ele vai te dar uma faixa usual, tá? E aí você poderia perguntar assim, professora, goma xantana, que aqui é um dos componentes, aqui ele está utilizando 0,5%. Eu posso utilizar um valor diferente? Pode, né? Tudo vai depender da viscosidade que você quer na sua formulação, tá? Então,
o criador, aquele que vai desenvolver, vai iniciar todo aquele processo de design da formulação, ele tem sempre uma faixa. E aí você vai dar, no seu design de formulação, uma faixa que você considera um percentual dentro daquela faixa usual que você considera que aquela formulação ela vai ser estável. No caso, você vai preencher todo o percentual de cada ingrediente e aí você vai calcular, por regra de 3, a quantidade que você vai pesar, que é justamente essa última coluna aqui, tá certo? Que também tem na nossa tabelinha de design de fórmulas. E aí você vai fazer o cálculo para cada ingrediente, tá? Então, por exemplo, etilexil salicilato, que é o Parsol EHS. Na nossa formulação, ele está 4,5% massa-massa, vamos dizer assim. E aí, 4,5%, isso significa o quê? Que eu tenho 4,5 gramas para cada 100 gramas, porque eu estou utilizando por cento. Então, por cento eu tenho a cada 100 gramas. Então, se 4,5 gramas é em 100 gramas, se eu for utilizar um conteúdo de 50 gramas, quanto é que eu vou utilizar de etilexil salicilato? Então, vou utilizar 2,25 gramas. Então, essa quantidade de etilexil salicilato, que é um filtro solar, tá? Eu vou utilizar essa quantidade, vou pesar isso aqui, tá? A mesma coisa eu vou fazer para cada ingrediente da formulação. Aqui estão as matérias-primas, tá? Eu tirei uma foto para vocês de todas aquelas matérias-primas que estão ali na tabela que eu apresentei. Aqui está ela organizada na bancada, né? Com todas as identificações para cada ingrediente, tá certo? E pesado para obter um conteúdo de 50 gramas. Aqui eu coloquei um vídeo, vou passar o vídeo para vocês visualizarem mais próximo. Aqui nós temos a goma xantana, Pemolen foi substituído, EDTA, a água, tá? A triamina, glicerina, os filtros solares, ó, vou passar de um por um, os filtros solares, tá vendo? Temos filtros solares líquidos, filtros solares sólidos, o álcool cetílico, também você tá vendo que tá na forma de pellet, tá? Papel de pH, porque a gente tem que aferir esse pH da água, né? Tem substâncias como esse Parsol HS, que é sensível ao pH, vocês vão ver, mostrei um vídeo para vocês. As substâncias hidratantes da pele, substância rejuvenescedora da pele, e o que dá o toque, aquele toque belíssimo, maravilhoso, que é o toque seco. Então, vou apresentar cada ingrediente desse para vocês. Aqui está a fase A da minha formulação, né? Vou voltar aqui para vocês verem. Nós temos nessa formulação fase A, fase B, fase C, fase D, fase E e fase F. É uma formulação bem complexa, tá? É uma formulação com muitos ingredientes. E para você fazer um protetor solar, vamos dizer, que é aquela formulação mais difícil de um produto cosmético. Por quê? Porque as pessoas elas querem muitas funções em um só produto. Então, eu poderia simplesmente fazer só protetor solar aqui com FPS 30. Ah, mas aí o consumidor vai querer... Será que esse protetor solar ele não pode ter uma função hidratante? Será que esse protetor solar não pode ter uma função anti-age, né? Sempre está pedindo um plus, tá certo? Então, a cada plus que a gente coloca, ou seja, a cada ingrediente que a gente vai colocando, porque não é só incorporar os ativos, a gente tem que dar a forma, né, a essa formulação, que no caso aqui é um gel creme que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem que adaptar tudo isso, todos esses ingredientes, à forma cosmética, tá certo? E, além de tudo isso, ter uma textura agradável na pele, né? Um toque agradável na pele, que isso o consumidor ele exige muito. Então, o protetor solar é uma formulação muito complexa de ser manipulada, tá? E por isso que tem muitos ingredientes.
vem, vou passar cada fase dessa, eu vou passar para vocês uma tabelinha assim que dá para visualizar maior, né? Eu aumentei o tamanho dessa tabela. E aí a gente vai ver de ingrediente por ingrediente. Então, por exemplo, a água, né, é o veículo dessa formulação. Ou seja, eu tenho água aqui nessa formulação. Então, essa fase A é minha fase hidrofílica, tá certo? Então, eu vou incorporar ingredientes nessa formulação que tem solubilidade em água. Então, lembra que eu falo para vocês, gente, cada ingrediente é preciso vocês pesquisarem a solubilidade desse ingrediente. Por quê? Esse é o primeiro passo de um formulador. A primeira coisa que ele pergunta é solúvel em quê? Em óleo ou em água? Tá certo? Então, esse é a fase crucial, né? A primeira etapa para um formulador. Então, você vai separar, né? Cada ingrediente, quem vai misturar com quem. Então, eu separo os ingredientes que são de fase aquosa, os ingredientes que são de fase oleosa, aqueles ingredientes que são sensíveis à temperatura, porque tem um ponto de ebulição que, por exemplo, ele vai evaporar acima de 50 graus Celsius, então não pode estar presente, por exemplo, com umas fragrâncias, ou então aquele ingrediente ele pode degradar, né, a temperaturas elevadas acima de 70 graus Celsius, então ele tem que ir numa fase C, por exemplo, né? E tem aqueles outros ingredientes que vai dar o toque final, né? Uma coloração, por exemplo. Então a gente pode separar, tá? Cada ingrediente em sua fase de acordo com essa característica física dos ingredientes, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa fase A, é uma fase aquosa. Então, eu vou utilizar o EDTA, tá? Que é o agente quelante. Se tiver algum tipo de metal pesado, algum resquício, né? Algum ppm de metal pesado em algum dos ingredientes na formulação, esse agente quelante, ele vai melhorar a estabilidade. Ou seja, com o tempo, essa formulação não vai mudar de coloração, tá certo? Ela vai permanecer mais estável por mais tempo, garantindo o prazo de validade dessa formulação. Continuando, nós temos a glicerina, que é um umectante, e quando a gente fala de glicerina, a gente pode utilizar também a glicerina como uma substância hidratante da pele, tá? Com função umectante, ou seja, ela vai fazer ligações de hidrogênio, evitando a evaporação da água, ou seja, a água que está presente na região dérmica, tá? Ela vai hidratar, ou seja, ela também consegue absorver a água do meio, deixando a pele mais hidratada, tá? Então, aqui eu estou utilizando 2% na minha formulação de glicerina. Poderia utilizar mais? Poderia sim, tá? A glicerina, ela tem uma faixa enorme, né, de podendo ser incorporado na formulação sem causar efeito irritante. Temos aqui também a goma xantana, tá? Que a goma xantana é um excelente agente modificador da reologia, ou seja, ele promove a formação de um gel, né? A goma xantana é um polímero natural, tá? E vai dar a viscosidade do meio. Então, essa goma xantana eu coloquei aqui em vermelho para vocês. Por quê? Porque eu tive que fazer uma adaptação na concentração. A DSM, ela colocou uma concentração de 0,5, mas quando a empresa ela vai dar a proposta da formulação, ela tem outras condições também de laboratório nela, né? Então, ela tem um agitador, que eu não tenho, os equipamentos mudam. Então, pode ser que a gente precise fazer um ajuste. E foi aqui o caso do nosso Home Lab, nós precisamos fazer, tive que fazer um reajuste nessa formulação, aumentando um pouco mais a concentração de goma xantana. No caso aqui, eles utilizaram o Permulen TR1. O Permulen TR1 também é um excelente modificador da reologia, ele aumenta a viscosidade, né? E aí, dentro do lote que foi enviado, nós não recebemos o Permulen TR1,
só recebemos o Pemulen EZ4U, que ele apresenta, ele também é um emulsificante, esse Pemulen EZ4U, modifica a reologia também, mas para essa formulação, nesta concentração, ele não foi capaz de aumentar a viscosidade para obter um creme, tá? A gente obteve uma loção. Então, por este motivo, por não ter vindo o Pemulen TR1, somente o Pemulen EZ4U, então eu tive que aumentar a concentração da goma xantana. E aí, obtivemos esse creme aqui, né? Maravilhoso, tá certo? Ele tá bom mesmo. E aí, para ajustar o pH, né? Para o pH 7, nós temos a trometamina, tá certo? Que nós utilizamos, e aí com a concentração de 0,5%, tá certo? Utilizamos em gotas, esse daqui. No caso, aqui dessa fase, a gente precisa corrigir esse pH, por quê? Porque esse Pemulen, né, ele tem uma característica iônica, ele é um derivado do acrilato, né, muito parecido com o carbopol, e para poder formar esse gel, ele precisa estar com um pH próximo de 7, ou seja, é um gel iônico. Então, esse é o motivo de corrigir o pH, tá? Então, essa foi a apresentação da fase 1, e aqui está a foto, né, de todas as matérias-primas que nós utilizamos, tá? Já pesadas. E aqui a técnica de preparo. O que é que ele diz no nosso livro, no nosso guia? O que é que ele diz como preparar essa fase 1? Ele diz, faça uma pré-mistura da goma xantana, que é o espessante, e da glicerina. Então, essa glicerina, ela vai solubilizar essa goma xantana. E aí, em um becker, você adiciona água, em outro becker, né? Você adiciona água, EDTA, o Pemulen TR1, que no caso a gente substituiu esse Pemulen TR1. E aí você mistura tudo isso e depois incorpora essa mistura de água, EDTA e Pemulen na pré-mistura de água com a goma xantana. E você começa a agitar. Você agita até a dispersão total do polímero, porque ele fica uns grumos. Você vai agitar. Então, ou você deixa hidratando de um dia para o outro, tá certo? Ou você vai agitando até dispersar todo o grumo formado pelo polímero, né? Pelo Pemulen. E aí, depois que desfizer todo esse grumo, aí você vai corrigir esse pH com trometamina, tá certo? Aí, quando você corrige esse pH, ele vai abrir o polímero e aí a viscosidade aumenta, tá? Ele pede para aquecer a 85 graus Celsius. Então, essa foi a fase 1. Aqui eu estou passando um videozinho para vocês, tá? A goma xantana, que eu tive que pesar uma concentração maior, né? Fez 0,5 a 1%. Incorporei na glicerina. E aí a gente vai fazendo a agitação. A goma xantana é muito simples, tá? De umectar na glicerina. Bem interessante. Aí, ó. Ela umecta bem na glicerina. Então, por isso que a gente faz essa primeira etapa. Aí, em seguida, a gente vai pegar a água. Lembrando que essa água, a gente vai aferir o pH, tá? O pH dessa água, ela precisa ser corrigido a 7, tá certo? pH 7, para poder iniciar essa formulação e deixar padronizada essa formulação. E aí, no caso, eu já tinha impresso, gente, o papelzinho do Pemulen TR1, mas ele foi substituído pelo Pemulen o EZ, né? E aí, o agente quelante, que é o EDTA, foi incorporado. Então, aí a gente vai agitar por um bom tempo, tá? Ele fica os grumos, ó, não sei se vocês começam, deu para observar os grumos.
A gente afere. Quando a gente coloca o Pemulem, certo? Ele fica um pouco ácido, porque é um derivado do ácido acrílico, né? Então, a formulação ela fica ácida, em torno do pH 4. Aí, a gente vai corrigir o pH, tá? Aqui vocês podem observar que ficam os grumos, ó, tá vendo? Esses grumos a gente vai se desfazendo com a hidratação, com a agitação. Então, a gente tem que agitar por um bom tempo. E aí, a gente vai corrigindo esse pH até formar o gel. E ele forma um gel com pH 7. Aí a água já começa a ficar menos fluida, um pouco mais viscosa, mas no caso do Permulen TR1 ou do Permulen 4 Z4U, ele não ficou numa viscosidade que eu queria, tá certo? Então, esse foi o motivo de eu ter corrigido com a goma xantana, em vez de 0,5%, eu coloquei 1%, tá? Mudou a viscosidade, mas não ficou no ponto. Então, eu fiz a correção da concentração da goma xantana. Tá? E ao final dessa fase, a gente verifica o pH, tá? Verifica o pH e corrige esse pH para o pH 7. E aí, depois de corrigir, a gente leva ao aquecimento, tá? Aqui é o aquecimento da fase aquosa. Então, como ele preconiza, né, uma fase aquosa com uma temperatura bastante elevada, tá? 85 graus. Então, a gente coloca a fase aquosa para aquecer primeiro, porque a fase aquosa, ela demora para aquecer. A fase oleosa, ela aquece mais rapidamente. E aqui está a fase B, que é a fase oleosa. A fase oleosa, ela é composta por todos os ativos ou excipientes, tá? Que tiverem características de solubilizarem em óleo, certo? Então, aqui nós temos alguns filtros solares que são líquidos, que podem ser utilizados até como vamos dizer, um agente solubilizante dos outros filtros que são sólidos, tá? A gente pode fazer esse recurso também. Nós temos também o Anfisol K, que é o cetilfosfato, né? O potássio cetilfosfato. Esse componente é um coringa na formulação de protetor solar. Então, se você for pesquisar todos os protetores solares que tiver no mercado, pesquise por cetilfosfato. Por quê? Ele vai promover uma elevada resistência à água. E esse produto, mesmo que você precise tomar um banho de praia, um banho de piscina, esse produto ele vai resistir na sua pele, ele vai ter uma maior fixação. Temos outros mecanismos para aumentar também a resistência à água, que é utilizando os derivados de alumínio, né? Os mesmos componentes que a gente utiliza para fazer um antitranspirante, a gente também pode colocar num protetor solar, que vai aumentar o tempo de fixação dos filtros solares na pele, ou seja, vai diminuir a transpiração da pele, no caso, se for utilizar os derivados de alumínio. Mas essa formulação não é o caso. Nós não estamos utilizando o derivado de alumínio, nós estamos utilizando o potássio cetilfosfato, que ele tem uma característica emulsionante, tá? E promove uma alta resistência à água dos protetores solares. A maioria dos protetores solares contém essa substância, tá? Como emoliente também, nós temos o caprate, né? O coco caprilato, que é um triglicerídeo isso aqui, tá? É de cadeia média, certo? Que é um excelente emoliente e não comedogênico. E aqui também temos o álcool cetílico, que é um coemulsificante, e ele também auxilia no aumento da viscosidade da formulação. Ele vai auxiliar também na diminuição da tensão superficial entre o óleo e água. Então, aqui, o que é que vocês vão ver? Nós temos uma formulação que é uma emulsão, né?
nós temos a fase aquosa e a fase oleosa. Quem são os óleos? São todos os filtros solares. E aqui nós temos filtros solares UVB, UVA, tá certo? Em que esses filtros solares têm uma carga oleosa, né? Eles levam uma carga oleosa bem considerável, tá? E aí eu tenho que unir esses óleos, que são os meus ativos, né? Para formar essa característica do filtro solar, de proteger FPS 30. E nós temos a fase A, que é a fase aquosa. E para a gente disseminar, né, uma fase na outra, diminuindo essa tensão superficial, para a gente obter, no caso, um creme, a gente precisa de um agente emulsificante, que são justamente essas 3 substâncias aqui que eu estou colocando para vocês. E que a gente vai incorporar os emulsificantes na fase oleosa. Isso é uma das regras para fazer uma emulsão, né? No nosso caso, creme. E no caso, a gente utiliza na fase A, que eu mostrei aqui para vocês, modificadores da reologia, né? Que são os géis, são os polímeros que vão formar os géis. Por quê? Porque ele aumenta a viscosidade do meio, fazendo com que essas gotículas de óleos que estão formadas dentro da fase aquosa, tá? Que é uma emulsão óleo em água, tá? Então, ele vai fazer com que essas gotículas elas fiquem distribuídas uniformemente dentro de todo o conteúdo dessa emulsão, aumentando a estabilidade dessa formulação, tá? Aqui está toda a nossa matéria-prima da fase B, tá certo? Aqui eu registrei com uma foto, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, o Passol 1789, um anfissol K, tá certo? E também o álcool cetílico, são todos sólidos, tá? E os demais, eles são líquidos. E aí, tanto o Passol EHS, o Passol 340, o Passol SLX, tá? E o homossalato também, que é o Passol HMS, eles vão auxiliar também na solubilização das substâncias sólidas. Agora, por exemplo, o álcool cetílico, ele não consegue solubilizar com os filtros, ele precisa de ter aquecimento. E esse é um dos motivos também da gente levar toda a fase oleosa ao aquecimento. E aqui vem a técnica de preparo, a fase B. Nós vamos misturar todos esses ingredientes que eu apresentei para vocês, a fase B, e vamos aquecer até 85 graus Celsius sob agitação, né? Então, vamos aquecer juntamente a fase A e a fase B. Colocando a fase A para aquecer primeiro, porque a água demora mais a chegar a 85 graus, e em seguida a gente coloca a fase B. Então, as duas fases vão chegar a 85 graus, né, juntamente, e aí a gente vai mantendo essa temperatura. Então, a gente pode estender essa temperatura até 90 graus por 10 minutos, tá? E aí a gente verte uma fase na outra, certo? A fase A na fase B, e começa a homogeneizar, certo? Homogeniza até esfriar, até chegar a 50 graus Celsius. Após 50 graus Celsius, nós vamos incorporar as demais fases. E aqui está, ó, a fase A, tá certo? E aqui a fase B. A fase B, você tá vendo esses pellets aqui, que é o álcool cetílico. Mas quando chega nessa temperatura de 85 graus Celsius, você vê aqui, ó, que todos os componentes estão solúveis, certo? E aqui está o nosso vídeo da formulação, em que a gente verte uma fase na outra, tá? Daí já começa, quando a gente já inicia essa incorporação, já começa a mudar de coloração. Aqui já está iniciando a formação de uma emulsão, aqui, ó, vocês estão vendo. Já formou a emulsão, tá? Com essa agitação. Ok? Aí, a gente vai agitando até chegar a 50 graus Celsius. Em paralelo, a gente vai manipular a fase C. A fase C, nós temos mais um filtro, né? Um filtro com característica hidrofílica,
né? Aqui você tá vendo que ele é incorporado em água, tá certo? É um filtro muito utilizado para peles que são oleosas, tá certo? É o Passol HS, que é o fenilbenzimidazole sulfônico ácido, tá? Então, quem tem pele muito oleosa, certo? Então, é interessante incorporar esse filtro solar, tá? Ele tem uma proteção excelente contra a radiação ultravioleta e ele tem uma característica aquosa, isso é uma grande vantagem. A desvantagem desse filtro é o quê? Que você tem que ter um pH neutro, pH 7, porque caso contrário, esse filtro ele começa a se cristalizar. Mas se ele ficar com pH neutro, tá? Então ele vai ficar totalmente solubilizado. Isso aqui eu vou mostrar também para vocês. Então, nós utilizamos o Passol HS com 1,5%, né? Corrigimos o pH, tá? E aí incorporamos a água e a água ela foi aferido o pH com pH neutro, tá? Essa água ela tem que iniciar a formulação em pH neutro. E aqui está a orientação, né? Então, o que é que o fornecedor diz? Essa fase deve ser preparada separadamente. Em um becker, adicione primeiramente a água, né? E a trometamina e agite até total solubilização da trometamina. Adicione, então, o Passol HS e agite até total solubilização, tá? Você vai ajustar esse pH, tá? Entre 7,2 e 7,5. Caso esse pH ele não fique nessa faixa quando você adicionar o Passol, então você corrige até ficar esse pH. Por quê? Porque você vai visualizar a total solubilização do Passol HS nessa faixa de pH. E aqui está o vídeo sendo feito com essa fase C. A água, certo? Em pH neutro. Então, a gente fere o pH, tá? pH neutro. Aí a gente coloca o Passol HS. Aí está, tá? Mas vocês estão vendo que o Passol HS ele é sólido e facilmente solúvel em água neutra, tá? Se a água estiver ácida, ele vai apresentar cristais. Então, você vê que ele fica um pouco turvo, tá? Quando o pH não está corrigido, e aí a gente corrige, e aí você vê a total solubilização do Passol. Então, isso também é um indicativo que o pH está neutro quando está no pH 7. A fase D é a fase que a gente vai incorporar o conservante, tá? Então, o nosso conservante, ele foi o Foxguard PE 9010, né? Que é o fenoxetanol, etilexilglicerin, certo? A 1%. A fase E, que é a fase que a gente vai colocar os ativos. Quem são os ativos? A gente informou que essa formulação, lá no início da nossa aula, informou que a nossa formulação é um hidratante e ele é um antissinais. Então, eu estou utilizando o Depantol como um ativo hidratante a 1%. Eu posso utilizar outras concentrações, professora? Posso. Eu posso pesquisar, me fundamentar, fazer uma fundamentação teórica, ver nas minhas literaturas, em artigos científicos, em patentes, né, em livros, quais são as concentrações usuais do depantenol, certo? No caso do nosso fornecedor, DSM, ele utilizou a 1% o depantenol e foi já comprovado de, com essa concentração, ter uma atividade hidratante. E aí, também, ele incorporou o Skinake, né, que é um blend de glicerina, água, de peptídeo, excelente, que tem uma propriedade tipo Botox, tá? Na formulação. Eu vou ler no final o que a DSM colocou aqui para nós de informação do Skinake, tá? E aí, como esse ativo, ele utilizou 4% na formulação. E esse ativo, o Skinake, ele tem propriedades anti-age, anti-sinais.
Como é que a gente utiliza a incorporação, faz a incorporação dessas duas fases? A gente vai adicionar a fase D e a fase E, tá? E a gente vai homogeneizar e incorporar na preparação que a gente vem fazendo. Então, aqui está o vídeo. Pantenol. Tá? Na glicerina. Não, quer dizer, aqui é o depantenol já pesado, desculpa. E o skinake. O pantenol ele é muito viscoso, certo? Então, a gente pesa antes, já no becker. E o skinake, ele é líquido. Então, a gente pode tirar numa pipeta. Uma pipeta volumétrica, que ele é bastante fluido. Então, como é 4%, um conteúdo de 50 gramas, então eu utilizei 2 ml. Homogeniza. Tá? E aí eu já tinha colocado na formulação o conservante. A fase F é a sílica, né, que também é da DSM, a Valcance Touch 210, que é o modificador de sensorial. O que significa isso, modificador do sensorial? Você vai ter um toque seco, certo? As sílicas geralmente são absorvedoras, e aí ela não dá aquela sensação oleosa dos filtros solares. Então, é um coringa nessa formulação, porque essa formulação ela vai ter todos os óleos, né, dos filtros solares, mas você não vai sentir aquela pegajosidade, aquela sensação pesada dos óleos. É um gel creme bem leve, e ele dá essa leveza justamente por conta do Valvance Touch 210, que a gente está utilizando aqui a 1%, tá? Sendo 1%, eu vou fazer um conteúdo de 50 gramas, então eu peso 0,5 gramas. Aí aqui tá, ele é sólido, e aí a gente incorpora na formulação. Adiciona a fase F e agita até completa a incorporação da sílica, certificando que não há presença de agregados. E aí a gente afere o pH. Eles recomendam muito que essa formulação ela fique em torno de 7,2 a 7,5 por conta do nosso filtro solar. E aqui está a preparação final, tá? Com a correção da goma xantana, certo? Que é justamente essa formulação que eu estou apresentando aqui para vocês. Ficou linda a formulação. Aí, o que é que a gente faz numa etapa posterior? Aqui eu estou explicando para vocês a técnica de preparo, tá? Como a gente vai preparar, estou apresentando para vocês os ingredientes, as funções dos ingredientes, só que aí não termina aqui, certo? Principalmente porque a gente modificou, né, a concentração de alguns ingredientes e modificou, né, o PEMULEM. Então, quando você faz essa modificação, todos os controles de qualidade, eles precisam ser realizados, tá? Então, precisamos fazer estudo de estabilidade, precisamos fazer o estudo de eficácia em vivo, que eu vou mostrar para vocês na aula teórica, tá certo? Então, todos os controles de qualidade, né, os parâmetros físico-químicos de viscosidade, né, o sensorial, ele precisa ser testado. Então, a DSM ela fez todos esses controles de qualidade antes de apresentar no nosso manual. E aí, com essa modificação, seria necessário repetir todos os controles novamente, tá certo? Então, é assim que a gente faz e prepara uma formulação. Quais são os pontos críticos dessa formulação, né? Que a gente realmente tem que garantir esse pH e garantir esse pH durante o seu prazo de validade também, tá certo? Neste pH, o passol estará na forma de sal, que é a forma que absorve a radiação UV. Deve-se garantir que o pH final do produto esteja entre 7,2 e 7,5, evitando assim a recristalização do passol, porque se mudar, alterar esse pH, ele vai se tornar
cristal, e se tornando cristal, a gente consegue observar no microscópio óptico, por exemplo, e aí diminui o FPS, tá? Então, a gente precisa garantir durante todo o prazo de validade, tá? E assim a gente vai garantir a estabilidade e a eficácia desse produto. Aí eu pergunto a vocês, isso aqui foi apresentado nesse manual, a gente pode inovar a partir dessa inspiração? Pode. A gente pode se aprofundar um pouco mais em cada ingrediente dessa formulação? Pode, tá? Então, como é que a gente vai pesquisar isso aí, tá certo? Então, antes de eu mostrar para vocês periódicos CAPS, o site do INPI, o site do prospecto, eu vou mostrar para vocês o que a própria DSM ela apresentou dentro desse manual, que está disponível para vocês lá no Google Sala de Aula. Então, eles falam aqui da linha Passol. Vocês viram que existem muitos ativos com o nome comercial Passol, né, que são os filtros solares. E ele faz destaque do Passol porque é fornecido pela DSM. E aí a linha Passol oferece a mais ampla gama de filtros UV de alto desempenho do mundo e uma experiência reconhecida globalmente, na qual nossos clientes podem construir suas marcas. O portfólio da linha Passol possui filtros UVB, filtros UVA e filtros de amplo espectro, filtros orgânicos químicos e filtros inorgânicos físicos, filtros de fase oleosa e um filtro de fase aquosa, que eu apresentei tudo isso para vocês. Com todas essas opções, nossos clientes podem desenvolver qualquer tipo de protetor solar ou produto com FPS. Por quê? Porque nós temos produtos multifuncionais, como, por exemplo, as maquiagens, né? E a gente pode utilizar esses filtros também para desenvolver maquiagens. Juntamente com a linha Passol, a DSM oferece serviços diferenciados aos clientes que estão interessados em desenvolver os melhores protetores solares, como, por exemplo, avaliação sensorial em painel treinado, suporte de especialistas que monitoram as preocupações e desafios relacionados aos filtros UV, definindo estratégias para fornecer as melhores soluções, laboratórios de aplicação espalhados pelo mundo, onde são desenvolvidas formulações ou são realizados testes para solucionar problemas de nossos clientes, além da ferramenta DSM Sunscreen Optimizer, onde é possível realizar simulações online de sistemas de filtros UV, sendo possível comparar diferentes combinações personalizadas, tendo como resposta o FPS, o UV, UVA, FP, que é o fator de proteção UVA, que deve ser 1/3 do FPS. Vou mostrar também para vocês a legislação na aula teórica. O fator de proteção contra a luz azul, impacto ambiental no sistema de filtros, etc. Então, eu vou mostrar para vocês essa ferramenta que vocês podem entrar no site, né? E se aprofundar um pouco mais. Já deixei aqui aberto. Aqui, você pode pegar, copiar e colar, né? DSM Sunscreen Optimize. Você entra, faz o seu cadastro. No caso, eu já fiz antecipadamente, né? Aqui, deixa eu voltar. Você tem algumas orientações, né? Dos especialistas. Então, ele fala sobre esse sistema dele, fala sobre os recursos, né? E tem alguns vídeos bem interessantes. Então, eu vou entrar para vocês verem como é que é. Faz o cadastro, bem simples. Só botar aqui inscrever-se, tá? Aí eu boto aqui, ó, o meu. Aí aqui eu carreguei. Aí aqui ele fala como você pode escolher os filtros, né? E em que concentração você escolhe seus filtros. Então, ele bota aqui o vídeo com o tutorial. Então, tem o tutorial, né, básico, personalizado e com calculadora de solvente. Aí você pode assistir cada um desses. Eu vou dar uma paginazinha desse básico aqui, que é o inicial, para vocês.
Bem-vindo ao DSM Sunscreen Optimizer, a ferramenta mais prática para a simulação de protetores solares. Neste tutorial, vamos ensinar passo a passo as funções básicas desta ferramenta. Nós recomendamos que você inicie sua simulação indicando o valor de FPS que você deseja atingir. Depois, você seleciona a região para a qual você está desenvolvendo este protetor solar. Então, você seleciona seus filtros. Mesmo podendo adicionar ou remover os filtros a qualquer momento, durante sua simulação, nós recomendamos que você selecione todos os filtros que você possa querer testar em suas propostas para comparação. Na tabela de seleção de filtros, eles são apresentados com o nome comercial da DSM ou sua abreviação, mas isso pode ser personalizado, como será ensinado no próximo tutorial. No caso de dúvidas, você pode colocar o ink name correspondente colocando o mouse sobre o nome. A tabela apresenta uma série de informações importantes que podem ajudar em suas escolhas. Você pode facilmente verificar quais filtros não são aprovados na região escolhida, pelo fundo cinza apresentado, e também checar qual a concentração máxima permitida aqui. O tipo de filtro indica em qual faixa do UV este filtro apresenta mais proteção, e os símbolos na direita da tabela indicam se o filtro é sólido e precisa de solubilização, se o filtro é líquido e ainda age como solvente, ou se é um filtro insolúvel particulado, que é disperso e não solubilizado. Agora, você pode começar a indicar a sua primeira combinação. Com cada entrada, você recebe um resultado de cálculo imediato na tabela de resultados abaixo. Esta é uma forma bastante eficiente de aprender como cada filtro afeta individualmente a performance da combinação. A cor indica se você alcançou a performance desejada, mudando de vermelho para verde. Isto também mostra quais critérios ainda não foram atendidos e se ajustes adicionais são necessários. A cor de fundo na tabela de entrada irá te ajudar nestes ajustes. Para filtros UVB, ela é azul. Para filtros UVA, é turquesa, e para filtros de amplo espectro é verde. Para acompanhar suas ideias, você pode atribuir nomes neste campo. Para inserir uma nova ideia, você pode adicionar uma nova coluna vazia ou copiar uma coluna, o que é bem prático para verificar a influência de pequenas alterações. No gráfico abaixo, você pode comparar os espectros de suas ideias. Para uma melhor visualização, você pode escolher se um espectro deve ou não ser mostrado individualmente. Você pode remover cada filtro aqui, mas saiba que todos os resultados das ideias onde este filtro foi usado serão afetados. Você pode remover cada ideia aqui. Se exceder a concentração máxima permitida para um filtro na região selecionada, uma marca vermelha indicará onde está o excesso. A sua simulação atual será arquivada caso você faça o logout. Isso permitirá que você continue seu trabalho quando quiser. Quando você estiver satisfeito com seus resultados e quiser guardá-los, você pode arquivar o cálculo. Para iniciar um novo processo de cálculo, você pode apagar tudo, ou então manter sua seleção de filtros escolhendo Clear Table. Se você estiver interessado em como personalizar o DSM Sunscreen Optimizer, fique atento para o próximo tutorial. Disso aqui e coloco com áudio para vocês gravado, tá? De qualquer forma, eu queria mostrar para vocês justamente esse link, tá? Em que a gente pode escolher, eu acho que acredito que vocês não conseguiram ouvir, mas pelo menos conseguiram visualizar. E aí vocês podem escolher como você escolher um filtro solar e que concentração você pode colocar na formulação. Isso nos ajuda muito. Por quê? Porque quando a gente está desenvolvendo um protetor solar, o nosso primeiro passo é saber qual FPS a gente quer atingir, né? Aqui na nossa formulação a gente diz FPS 30. Vocês podem até pegar essa própria formulação
e fazer a simulação dela lá nesse aplicativo, para ver se realmente ele dá FPS 30. A gente poderia fazer isso em outro momento, para conferir. E aí, no caso, quando a gente vai sem um sistema assim como esse, né, a gente vai do zero, né, a gente pode pesquisar, né, ver, analisar com algumas referências e escolher os ativos e as concentrações. Mas, de qualquer forma, quando a gente faz essa associação, a gente tem que fazer o controle de qualidade. Então, a gente faz por espectrofotômetro, para saber se a mistura desses filtros realmente a gente chega nesse cálculo de FPS, tá? Esse cálculo de FPS por espectrofotômetro eu vou apresentar também para vocês na aula teórica. E aqui está a matéria-prima Anfisol K, certo? Lembra para vocês que eu disse que essa matéria-prima é uma matéria-prima de destaque porque aumenta a resistência da água, aumenta a resistência do protetor na pele, né? Então, o que é que eles falam aqui? Emulsionante aniônico, óleo em água, que mostra um ótimo poder de emulsificação para várias aplicações, como cuidados com o sol, cuidados com a pele e maquiagem. Anfisol K é altamente utilizado em formulações desafiadoras, com alta carga oleosa, como, por exemplo, protetores solares. Oferece alta flexibilidade para formular vários tipos de produtos, de cremes a spray e mousses. Este emulsionante tem estabilidade térmica e de longo prazo comprovada e é estável em uma ampla faixa de pH. Além disso, pode ser utilizado para aumentar o FPS e a resistência à água das formulações. Proporciona uma emulsão branca, como a neve, e demonstra excelente sensorial na pele. Então, ele realmente é um coringa com Anfisol K. E aqui é o diferencial da fórmula, né? Que é um antissinais. E aí ele faz o destaque do Cineic, né? Que é um tripeptídeo, né? Trabalhar com tripeptídeo, ou seja, peptídeos de um modo geral está em alta, né? Isso aqui é um tripeptídeo patenteado, aqui o Rzinho da patente. Com uma sequência de aminoácidos única que imita a funcionalidade da Vaglerin 1 para eficácia semelhante ao Botox. Isso porque o Cineic atua na transmissão neuronal, né, no receptor nicotínico de acetilcolina muscular. Ele liga-se ao receptor de acetilcolina, inibindo a captação de acetilcolina que leva ao relaxamento muscular. Por isso, por este motivo, que ele diz que é um Botox, tá? Que ele tem esse comportamento muito similar à toxina botulínica, vamos dizer assim. O Cineic ajuda o rosto a relaxar sem perder a capacidade de se expressar, né? Porque a toxina botulínica você não se expressa mais, né? Você tem que esperar 6 meses para passar o efeito e aí a musculatura voltar a trabalhar, reduzindo o aparecimento de rugas e linhas de expressão. Reduz visivelmente as rugas profundas em apenas 4 semanas. Quando usado mais cedo, o Cineic ajuda a retardar o aparecimento de rugas em 5 anos. Então, realmente, a formulação é uma formulação diferenciada, tá? O Cineic, ele é um produto que não está em todos os protetores, né? Você vê que se você incorporar o Cineic na formulação, você vai ter um protetor realmente diferenciado, tá? Com uma atividade excelente e rejuvenescedora. Então, não é só simplesmente proteger da radiação solar, mas sim deixar o rosto mais jovem, né? Com um sonho que todo mundo quer, diminuir as rugas. E aí vem, né? O consumidor ele é muito exigente, tá certo? E aí eles também dão a proposta, né, de incorporar essa sílica, né, que é a Valvance Touch 210. Por quê? Porque realmente essa sílica ela tem uma propriedade de absorção de óleos. E aí dá esse toque seco, um toque mais aveludado,
tá? E isso o consumidor ele também pede para um protetor solar. Quando deixa aquela carga oleosa, principalmente naqueles rostos que tem uma grande oleosidade, as pessoas não usam o protetor solar. E aí dá esse diferencial, sim, certo? E eu testei, inclusive, em mim, e eu senti a propriedade dessa sílica, né, da Valvance Touch 210. Então, ele diz aqui, modificador sensorial que fornece ótima absorção de óleo, deixando um toque seco e sedoso na pele. Consiste de partículas de sílica esféricas e porosas, proporciona maior poder de absorção e melhor performance quando comparada a outros modificadores de sensorial no mercado. Valvance Touch 210 é adequado para várias aplicações cosméticas, como cuidado com a pele, proteção solar e maquiagem, tá? Eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode se aprofundar, né? Porque aqui eu volto para a nossa metodologia de ensino, né? Que é o método Startup de ensino, e que esse método Startup de ensino é inspirado no Canvas, né? Que está dentro de um guarda-chuva maior, que é o Design Think, ou seja, o desenho do pensamento, o que é que está dentro do pensamento de vocês, que pode ser desenhado baseado pelo Canvas, ou seja, o que é o produto. No caso aqui é um hidratante, é um anti-sinais, é um FPS 30. É destinado para quem? Vamos dizer, para pessoas que têm pele oleosa, uma pele envelhecida e desidratada, por exemplo. Mas como é que eu faço? Apresentei para vocês como é que faz. E quanto é que vai custar? A gente tem que fazer todo o levantamento, certo? E aí, a gente pode colocar também, ou seja, pode até otimizar ainda mais essa formulação, pode criar novas formulações baseadas nessa formulação, né? E aí, ter novas inspirações, né? Baseada nisso aqui. Mas para isso a gente precisa estudar. A gente precisa se fundamentar, precisa aprofundar, né, todo o conhecimento desses ingredientes e podendo otimizar ele. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos lá na nossa tabelinha. Vamos botar aqui a fase B, por exemplo. Vamos utilizar o octocrileno. Vamos aqui. Já está em inglês, né? Então, vamos aqui no Word. Qual é a nossa base, a nossa plataforma que a gente tem acesso, né? E que a gente pode pesquisar em várias revistas, nós temos acesso a várias publicações. É no Periódicos CAPES. Então, a gente vai lá, já gravei outro vídeo para vocês, ensinando como é que a gente pode ter esse acesso. Então, entra aqui, né, no cantinho esquerdo, no meu caso, do meu lado esquerdo, coloca a instituição, o FCG, e aí a gente começa a ter acesso à plataforma. Coloca o CPF e aí vem a senha. E aí você entra, né, no seu acesso que está liberado. Então, você vem aqui, acervo, buscar. Eu quero buscar por assunto, por exemplo. E aqui eu vou colocar, né, o nome que eu quero. Eu quero fazer uma pesquisa avançada. Então, deixa eu fazer logo uma pesquisa simples. Sem ser avançada. Vamos lá. O que é que eu tenho com octocrileno? Eu encontrei 921 resultados com octocrileno. Mas será que esses resultados eles são recentes? Será que uma pesquisa profunda do octocrileno ainda é em alta? Então, aqui eu tinha botado qualquer ano, vou botar os últimos 5 anos. Vamos fazer uma pesquisa e fazer um comparativo. Então, já reduzo pela metade. Nos últimos 5 anos, né, já diminuiu mais um pouquinho a pesquisa em octocrileno, mas eu encontro. Então, aí eu vou pesquisando, vendo qual o maior interesse. Então, para octocrileno, o pessoal pesquisa mais pela palavra, né, associada, avançada em alergia. Eu posso até fazer uma busca associada ao efeitos tóxicos do octocrileno, né, alergia de contato, se utilizando com frequência o octocrileno, será que realmente você tem alergia ou não? Então, você pode fazer uma pesquisa bem profunda, né, sobre isso, questão de urticária, tá certo?
os riscos, avaliação de risco do octocrileno em produtos cosméticos. Então, eu posso me aprofundar sobre isso e saber se realmente o octocrileno oferece alergia, né, às pessoas. E o que as pessoas estão patenteando? Se isso é o que mais se pesquisa nas bases científicas, será que tem alguma patente no INPI? Então, eu venho aqui no site do INPI. Se eu me cadastrar no site do INPI, eu tenho mais acesso a um maior número de patentes. Se eu não tiver cadastro, eu também tenho acesso. É só colocar aqui continuar e colocar em patentes e colocar o nome, só que aqui é em português, tá? E as outras bases de patentes eu já botei para vocês em outro vídeo. E aqui eu já pesquisei, já tinha colocado octocrileno para adiantar um pouco mais a nossa aula. E aí nós temos, ó, desde 2015 até 2018, nós temos publicações de patentes, né? Já, algumas patentes com o octocrileno. Então, o que é que ele fala aqui, ó? Protetor solar livre de octocrileno com poligliceril 10-estearato, né? Substituto. Preparação contendo octocrileno estável ao odor, né? Composição de butil metoxibenzoil metano, dietilamino, hidroxibenzoil, exilbenzoato, etilexilsalicilato, homossalato e octocrileno, nanoencapsulado em nanoestruturas de película delgada polimérica. Tenho aqui outra eficácia, né? Composição cosmética de filtro solar isenta de octocrileno com baixa pegajosidade. Então, esses aqui foram as patentes, né, que foram feitas recentemente, publicadas pelo site do INPI. E aí a gente começa a investigar, será que a gente poderia fazer uma tecnologia em que diminui, né, a alergenicidade do octocrileno nas formulações? Isso é uma inovação, tá certo? Será que, não sei, um revestimento, né? Isso é pesquisando, é se aprofundando para ver se realmente a gente pode fazer algo inovador. Então, a gente faz algo inovador quando a gente para estudar, tá certo? Então, aqui, ó, a gente vai começar a estudar, se aprofundar. Aqui está o site do prospecto. Posso voltar aqui para vocês para mostrar como é que a gente pesquisa aqui no site, ó. Bota aqui palavra-chave, octocrileno, faz a busca, tá? Aí aqui mostra ingredientes, 16 ingredientes, ou seja, fornecedores diferenciados. E aqui a gente tem a DSM, tá? Que é o Passol 340, que tem octocrileno. Então, a gente vem aqui e aí a gente começa, ele tem disponível, deixa disponível para a gente. Tem algumas formulações que eles sugerem, que tem octocrileno, que você pode se inspirar nessas formulações, ou seja, eu apresentei uma aqui para vocês, mas aqui tem outras formulações já testadas, tá? Por exemplo, esse BB Cream com FPS 30, né? Um similar, por exemplo. Aqui, ó, inspiração com outra formulação, entendeu? Você pode se inspirar, o seu design de fórmulas baseado numa sugestão da DSM, tá? E aqui ele fala e descreve quem é o Passol 340, quem é o octocrileno. Aí ele mostra aqui a estrutura molecular, né? Ele fala da solubilidade, né? Aqui embaixo, ó, solúvel, é solúvel em óleo, em álcool, mas é insolúvel em água. Ele fala da estabilidade, como é que deve ser estocado, certo? Fala das características de segurança, tá? Fala de todos os controles de qualidade, certo? Então, foi testado, né? Dentro dessa concentração que é usada, que ele propôs, está dentro da resolução da Anvisa, tá certo? Que é um produto seguro, certo? Mas que, claro, como ele apresentou ali, você tem que fazer uma formulação com parâmetros físico-químicos controláveis, né? Não é só simplesmente você misturar os componentes. É preciso você estudar profundamente esses componentes e propor uma formulação que tenha o pH, faixa de pH, que vai dar estabilidade a esses filtros, né? Você tem que
fazer associação com outros solventes que promovam a solubilidade desses filtros, tá certo? E aí você vai fazer o estudo de estabilidade e eficácia e segurança para você saber se esse produto, ao final que você obteve, se ele realmente é seguro e é eficaz e é estável, tá certo? Então, é assim que a gente começa a fazer as nossas formulações e garantir a melhor qualidade para o nosso consumidor. Bem, ao final da aula, tá? Eu apresento aqui para vocês, tá? Que essa aula foi... Eu agradeço enormemente a ABC, a DSM, tá? Que nos apoiam nesse momento que estamos vivendo, né? De aulas remoto, e que a gente está precisando quebrar paradigmas, ultrapassar obstáculos, e nós podemos fazer isso, tá? Isso aqui é mais uma prova que a gente pode abraçar, né, a nossa causa, aprender o que a gente quiser aprender, ninguém vai nos impedir, tá? Eu agradeço enormemente aos parceiros. E aqui estão os meus contatos, minhas redes sociais. Vou encerrar a gravação e fico disponível para tirar dúvidas.